O milagre que mudou a vida de Sandra. Sandra sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como costureira desde os 18 anos, criando suas 2 filhas sozinha depois que o marido as abandonou. Mas em 2021, aos 43 anos, seu corpo começou a falhar. Primeiro, foi apenas um cansaço que não passava. Depois, veio a falta de ar ao subir as escadas do prédio onde morava. Até que, num dia comum de março, enquanto costurava uma enxoval para uma cliente, sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém apertasse seu coração com as mãos. Os médicos foram diretos: cardiomiopatia dilatada. O coração de Sandra estava fraco, dilatado, e a cada dia bombeava menos sangue. Os remédios ajudavam um pouco, e a perspectiva era de uma vida limitada, com o risco constante de insuficiência cardíaca. Senhora, prepare-se para conviver com isso, disse o cardiologista, olhando-a com pena. As filhas, Ana Clara e Júlia, choravam em silêncio, vendo a mãe definhar. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um convite simples: Sandra, domingo tem culto na congregação cristã. Vamos? Lá tem gente que ora, e Deus ouve. Sandra nunca tinha ido a uma igreja. Criada sem religião, achava que fé era para os fracos. Mas naquela noite, enquanto segurredava a receita médica na mão, sentiu algo quebrar dentro dela. Vou, respondeu, sem saber que aquelas 2 sílabas mudariam tudo. O primeiro culto foi um choque. Nada de bandinhas, telões ou palmas. Só um salão simples, com bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres de saias, os homens de camisa social. No fundo, um corinho de jovens cantava hinos à capela, vozes puras subindo até o teto: Jesus, meu bom pastor, a te louvar quero. Sandra sentou-se no fundo, envergonhada, como se não pertencesse àquele lugar. Mas quando o ancião, um homem de voz serena e olhares profundos, começou a ler a Bíblia, algo em suas palavras tocou uma ferida que ela nem sabia que tinha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, leu ele, do Salmo 23. Sandra fechou os olhos. Nada me faltará. Mas seu coração estava falhando. Suas filhas precisavam dela. Onde estava esse Deus que não deixava faltar nada? Ao final, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e Sandra, sem saber o que fazer, imitou. Ouviu o pedido simples: por um filho doente, por um marido desempregado, por uma irmã que se afastara da fé. Depois, uma pausa. Então, uma voz suave ao seu lado perguntou: Irmã, você quer que oremos por algo? Era Dona Maria, de olhos fechados, mãos postas. Sandra engoliu o choro. Meu coração, eu estou doente, sussurrou. Não houve alarde. Nenhum grito, nenhuma encenação. Só mãos que se estenderam sobre sua cabeça, e vozes unidas pedindo misericórdia. Senhor, toca nesta irmã. Fortalece seu coração, como só tu sabes fazer. Sandra sentiu uma paz estranha, como se alguém tivesse tirado um peso de suas costas. Quando se levantou, o ancião olhou para ela e disse: confie. Deus não desampara os seus. Os domingos seguintes se tornaram um refúgio. Sandra passava a semana costurando, tomando os remédios, mas esperando pelo culto. Aprendeu os hinos de cor: ó. Que amigo nós temos em Jesus, quão feliz é aquele, e chorava ao cantá-los, como se as palavras fossem escritas só para ela. As irmãs a abraçavam, sem perguntar muito. Os irmãos oravam por ela, sem prometer cura, mas com uma certeza quietinha: Deus sabe o que faz. Até que, 3 meses depois do primeiro culto, algo mudou. Sandra acordou numa sexta-feira sem a dor no peito. Respirou fundo e não sentiu falta de ar. Assustada, marcou uma consulta de urgência. O cardiologista, incrédulo, repetiu os exames. O ecocardiograma mostrava um coração com função quase normal. Isso não é possível, murmurou o médico. Cardiomiopatia dilatada não regride assim. Sandra sorriu. Doutor, eu só sei que estou melhor. No domingo seguinte, ela se levantou no culto para dar seu testemunho. De pé, como era o costume na CCB, com as mãos trêmulas e a voz embargada, contou tudo. Como chegará ali quebrada, como as orações a sustentaram, como Deus, na sua bondade,
tocará seu coração, literalmente. Não houve aplausos. Só amém sussurrados e lágrimas nos olhos dos irmãos. Depois, o ancião lembrou: não é a cura que nos salva, é a fé. Mesmo que a doença voltasse, Deus ainda seria bom. Hoje, Sandra ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Não como uma mulher curada que esnoba os outros, mas como uma serva humilde. Ajuda a limpar o salão de cultos, visita irmãs doentes, e toda quarta-feira vai à reunião de oração, onde os pedidos são feitos de joelhos, com a mesma simplicidade de sempre. Suas filhas, que antes torciam o nariz para a igreja, agora vão com ela. Ana Clara até já foi batizada nas águas, mergulhada na mesma piscina onde tantos outros entregaram suas vidas a Cristo. Às vezes, quando canta Louvai ao Senhor, todos os povos, ela fecha os olhos e lembra daqueles dias escuros. Não sabe por que Deus a curou e não cura outros. Mas sabe uma coisa: a fé não é sobre milagres. É sobre confiar quando tudo parece perdido. É sobre ajoelhar-se mesmo quando as pernas tremem. É sobre olhar para um salão simples, cheio de pessoas comuns, e ver a presença de Deus ali, no meio deles. Porque no final, como o ancião sempre diz, a maior cura não é a do corpo. É a da alma. E essa, Sandra já recebeu. E foi assim que Sandra descobriu que a vida depois do milagre não era um caminho sem pedras, mas uma jornada com mais luz. Os exames continuavam, as dores às vezes voltavam como lembretes de que o corpo ainda era frágil, mas agora ela as encarava de outra forma. Antes, cada pontada era um grito de desespero, agora, era um sinal para orar. Antes, o medo a paralisava, agora, ela repetia baixinho: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? As pessoas na igreja notaram a mudança. Não era só a saúde que tinha melhorado, era algo mais profundo. Sandra sorria mais, abria a Bíblia sem pressa, participava das reuniões de senhoras com um entusiasmo que contagiava. Até o jeito de falar tinha mudado. Antes, suas palavras eram carregadas de queixas, agora, mesmo quando contava as dificuldades, havia gratidão no tom. Deus não tirou o fardo, ela dizia às irmãs que passavam por provas semelhantes, mas me deu forças para carregá-lo. E isso já é um milagre. Um dia, durante um culto de domingo, o pastor chamou os que desejavam ser batizados com o Espírito Santo. Sandra hesitou. Já tinha sido batizada nas águas, já tinha visto sua vida mudar, mas algo dentro dela ainda sentia fome. Fome demais. De algo que não sabia explicar. Quando o coro começou a cantar Vem, Espírito Santo, enche o meu coração, ela sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de dor, mas de um desejo tão grande que doía. Levanta-te, parece que uma voz sussurrou em seu coração. Ela obedeceu. No altar, entre irmãos que oravam em línguas, mãos se estenderam sobre ela. Não houve relâmpagos, nem vozes trovejantes. Só uma paz tão profunda que ela sentiu o corpo tremer. E então, como um rio que rompe a represa, algo dentro dela se abriu. As palavras saíram sem que ela entendesse, mas o coração sabia, era Deus, falando através dela. Quando abriu os olhos, o mundo parecia mais claro, como se uma névoa tivesse se dissipado. Não era êxtase, não era histeria, era certeza. A mesma certeza que tinha sentido quando o médico olhou para seus exames e balançou a cabeça, incrédulo. Naquela noite, em casa, enquanto preparava o jantar, Ana Clara, sua filha mais nova, perguntou: Mãe, por que você chora tanto ultimamente? Sandra sorriu, enxugando o rosto com o avental. Não é tristeza, filha. É porque meu coração tá cheio. Antes, eu só pedia. Agora, eu também agradeço. A menina não entendeu direito, mas abraçou a mãe pela cintura, como se soubesse que aquilo era importante. Os meses passaram, e Sandra se tornou um porto para outros que chegavam à igreja quebrados. Não pregava, não dava sermões, só compartilhava sua história com a simplicidade de quem sabe que não foi mérito próprio. Eu não sou ninguém especial, dizia às mulheres que vinham chorando, com diagnósticos ruins ou famílias desfeitas. Deus não olha para quem é melhor. Ele olha para quem precisa. E elas acreditavam, porque viam em Sandra a prova viva, uma mulher que tinha sido arrastada pelas ondas e agora estava de pé, não porque as águas tinham secado, mas porque alguém a segurou pela mão.
Até hoje, quando o coro entoa grande ao Senhor e digno de ser louvado, Sandra fecha os olhos e lembra do dia em que entrou naquela igreja pela primeira vez, arrastando os pés, com a alma mais doente que o corpo. Lembra das orações sussurradas entre soluços, das mãos que a sostiveram quando ela pensou que ia cair. E então olha ao redor, para as crianças correndo nos corredores, para os jovens lendo a Bíblia, para os anciãos que, mesmo com as rugas marcando a pele, têm os olhos brilhando como os de quem viu coisas que o mundo não pode explicar. Ela não sabe por que Deus a escolheu para viver essa história. Mas sabe que não é donada a milagre, é só uma guardiã. E enquanto tiver fôlego, vai contar. Porque em um mundo cheio de notícias ruins, ainda existem lugares onde o impossível acontece. Lugares onde pessoas comuns, como ela, descobrem que a fé não é uma muleta para os fracos, mas uma âncora para os que ousam acreditar. Ela se senta no mesmo banco de madeira onde, anos antes, havia desabado em lágrimas, sem forças nem para erguer a cabeça. Agora, seus dedos deslizam sobre a madeira gastada pelo tempo, como se quisessem memorizar cada risca, cada marca daquele lugar sagrado. Ao lado dela, uma jovem mãe balança o bebê no colo, cantando baixinho um hino que a igreja inteira já sabe de cor. O som daquelas vozes, algumas desafinadas, outras trêmulas, mas todas cheias de fé, enche o ar de uma paz que ela não encontra em nenhum outro lugar. Foi aqui, entre esses bancos e essas paredes simples, que ela aprendeu o verdadeiro significado da palavra milagre. Não era só o tumor que sumira dos exames sem explicação médica, nem as dores que desapareceram como se nunca tivessem existido. O maior milagre tinha sido a transformação dentro dela, a raiva que se tornou gratidão, o médo que virou coragem, a solidão que se encheu de irmãos. Lembra-se do dia em que o pastor a chamou ao altar? Não foi com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com uma pergunta que a atingiu como um raio: você ainda acredita que Deus pode? Naquele momento, ela não tinha forças nem para mentir. Balançou a cabeça, os olhos cheios d'água, e sussurrou: não sei mais, pastor. Já orei tanto. Foi então que ele segurou suas mãos, mãos que tremiam não só pela doença, mas pela dúvida, e disse algo que ela nunca esqueceu: Deus não precisa da sua força. Ele só precisa do seu sim. E ela deu o sim. Não um sim cheio de certeza, mas um sim quebrado, entregue entre lágrimas. E foi suficiente. Agora, toda vez que alguém novo chega à igreja com um olhar perdido, ela se aproxima. Não com sermões, mas com a própria história. Eu já estive onde você está, diz, apontando para o altar. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente parar de lutar contra ele. E então conta do médico que não acreditava nos novos exames, da vizinha que chorou ao vê-la caminhando sem muletas, dos irmãos que jejuaram por ela quando ela mesma já tinha desistido. Às vezes, as pessoas ouvem e vão embora, incrédulas. Outras vezes, ficam. E é nessas horas que ela vê, nos olhos delas, o mesmo brilho que um dia acendeu no dela, a descoberta de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma mão estendida. Hoje, ela não é mais a mulher que entrou arrastando os pés. É a que abraça os que chegam machucados, a que ora pelos que ainda não têm palavras, a que aponta para o céu e diz, com voz firme: Ele faz. Eu sei que Ele faz. Porque, no fim, o milagre não foi só a cura. Foi aprender que, na congada, entre os hinos e as orações, Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda a gente. E isso, ela sabe, é um milagre que não acaba nunca. E tem mais. Sempre tem mais. Porque a história dela não terminou ali, naquele banco da igreja, com as muletas encostadas na parede como um troféu de uma batalha vencida. Não. A vida dela virou um rio que, depois de desatar o nó, não parou mais de correr. E onde a água passa, algo novo nasce. Um dia, anos depois, uma moça entrou na congada com o rosto marcado pelas lágrimas e pelas marcas de um acidente. Os médicos tinham dito que ela nunca mais mexeria o braço direito. Já tentei de tudo, ela sussurrou, envergonhada, como se pedir ajuda fosse um peso. Mas ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que tinha no espelho há tanto tempo. Sem dizer nada, pegou a mão da moça e levou até o altar. Vem, foi tudo o que precisou dizer. E ali, entre os irmãos que cantavam glória a Deus nas alturas, ela orou não com palavras bonitas, mas com a memória viva do que Deus já tinha feito. Senhor, o Senhor viu quando eu não aguentava mais. O Senhor sabe o que é carregar uma dor que ninguém enxerga.
Mas o Senhor também sabe como curar. Não foi no mesmo dia. Não foi como um raio. Foi como o nascer do sol, devagar, mas impossível de parar. Primeiro, um formigamento nos dedos. Depois, um tremor quase imperceptível no pulso. Até que, numa manhã de domingo, a moça levantou o braço sozinha e segurou a Bíblia com as duas mãos. O choro que veio não foi só dela. Foi de todos que estavam ali, porque mais uma vez, Deus tinha escrito seu nome na história de alguém. E assim foi. Uma pessoa depois da outra. O homem que chegou com o coração partido pela traição e saiu com a paz que não cabia em explicações. A criança que os médicos disseram que nunca falaria e hoje canta nos cultos infantis. O jovem que veio arrastado pela mãe, viciado em coisas que roubavam sua alma, e hoje é obreiro, com as mãos limpas e o olhar claro. Ela aprendeu que milagre não é só o que a gente vê. Às vezes, é o que a gente sente. A coragem de perdoar quando a raiva queimava por dentro, a força de levantar quando o corpo pesava 1 tonelada, a luz que acende onde só tinha escuridão. E tudo isso, ela sabia, vinha do mesmo lugar, daqueles joelhos dobrados no chão da congada, daquela fé que não desiste mesmo quando a gente desiste. Hoje, quando alguém pergunta como ela faz para acreditar tanto, ela sorri e conta a verdade mais simples: eu já estive do outro lado. Eu sei como é quando a gente acha que não tem mais jeito. Mas Deus gosta de provar que a gente está errado. E então ela aponta para as muletas que ainda estão guardadas lá no fundo do armário, empoeiradas, mas não esquecidas. Isso aqui é para lembrar. Não da dor, não. Mas de que, quando a gente acha que chegou ao fim, é só o começo do que Deus vai fazer. Porque na congada, entre os hinos e as lágrimas, os milagres não são só histórias. São pessoas. Pessoas que entraram de um jeito e saíram de outro. Pessoas que, como ela, descobriram que Deus não só cura, Ele transforma. E isso, meu amigo, não tem explicação. Só tem fé. E fé, quando é de verdade, move até o impossível. Aquela noite, enquanto o culto seguia com os irmãos levantando as mãos e os corinhos ecoando pelas paredes, um jovem chamado Mateus entrou na igreja pela primeira vez. Ele não era daqueles que chegam com o coração leve, não. Vinha arrastando uma tristeza que parecia colada na pele, uma dor que nem os médicos nem os remédios tinham conseguido aliviar. Há 3 anos, um acidente de moto tinha tirado dele o movimento das pernas. Os médicos disseram que era irreversível. Os amigos, com o tempo, foram sumindo. A família, embora presente, já não sabia mais o que dizer. Até que, numa tarde de desespero, a mãe dele, que há anos frequentava a CCB, olhou nos olhos do filho e falou com uma firmeza que ele nunca tinha visto nela: vem comigo hoje. Não é para curar, não é para nada. É só para você ver que ainda tem gente que acredita em você. Mateus veio por obrigação, mas ficou por algo que não sabia explicar. Não foram as palavras do pastor, nem mesmo os testemunhos que ouvia. Foi o jeito como aquelas pessoas olhavam para ele. Não com pena, não com aquele sorriso forçado de quem não sabe o que dizer. Era um olhar que falava: aqui, você não está sozinho. E isso, para quem já tinha se acostumado a ser invisível, doía de um jeito bom. Quando o culto terminou, a irmã que tinha mostrado as muletas se aproximou dele. Não perguntou se ele acreditava, não falou de milagre. Só estendeu a mão e disse: vem, irmão. Hoje você vai sair daqui diferente. E Mateus, sem entender muito bem por quê, segurou aquela mão. Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Não porque as pernas tinham voltado a mexer, ainda não, mas porque, pela primeira vez em anos, ele sentia algo mexer dentro dele. Uma esperança teimosa, pequena como uma semente, mas que não deixava de crescer. Os irmãos o carregavam nos braços quando precisava subir os degraus da igreja. As crianças, sem vergonha, sentavam no chão ao lado da cadeira de rodas dele para contar histórias. E nas orações, quando as mãos se uniam sobre a cabeça dele, Mateus fechava os olhos e deixava as lágrimas caírem, não mais de raiva ou desespero, mas de algo que parecia alívio. Até que veio aquele domingo. Um domingo igual a tantos outros, até não ser. O culto estava no auge, os hinos pareciam mais altos, as vozes mais unidas. E então, no meio de um corinho, Mateus sentiu algo estranho. Um formigamento nos pés.
Depois, uma pontada, como se agulhas finas estivessem espetando suas pernas adormecidas. Ele segurou o braço da cadeira, assustado, achando que era imaginação. Mas não era. Irmãos, ele chamou, a voz trêmula. Os que estavam perto pararam de cantar. Eu tô sentindo minhas pernas. O silêncio tomou conta da igreja por um segundo. Depois, foi como se o Espírito Santo tivesse soprado sobre todos de uma vez. As mãos se levantaram, os louvores ficaram mais fortes, e o pastor, com os olhos brilhando, só disse: Glória a Deus! Hoje é o dia. 2 irmãos se ajoelharam ao lado de Mateus, segurando-o pelos braços. Outro colocou as mãos nos pés dele. E então, devagar, como se estivessem aprendendo a andar de novo, Mateus tentou se levantar. Os joelhos tremeram. As pernas fraquejaram. Mas ele não caiu. Levanta, irmão! Gritou alguém. Em nome de Jesus, levanta! E Mateus levantou. Não foi um pulo, não foi uma corrida. Foram passos curtos, incertos, como os de uma criança aprendendo a caminhar. Mas eram passos. Passos que a medicina tinha dito que nunca mais existiriam. Passos que fizeram a igreja inteira chorar, gritar, louvar. E quando ele finalmente solitou a cadeira de rodas, abraçando o pastor, não houve palavras. Só lágrimas, só gratidão, só a certeza de que ali, mais uma vez, Deus tinha feito o que só ele pode fazer, transformar o impossível em testemunho. Hoje, Mateus não só anda como corre. Não pela igreja, não, ele corre pela vida. Visita hospitais, fala com pessoas que, como ele, receberam um não dos médicos. E sempre leva consigo a mesma mensagem que um dia ouviu: Deus não desiste da gente. Nunca. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado. São o presente de um Deus que ainda fala, ainda age, ainda muda histórias. E toda vez que Mateus entra na igreja, ele olha para trás, não para a cadeira de rodas que já foi sua, mas para a vida que quase ficou para trás. E sorri, porque sabe, o melhor milagre não foi andar novamente. Foi descobrir que, mesmo quando a gente não vê saída, Deus já está preparando o caminho. O milagre não terminou no dia em que Mateus se levantou. Foi quando ele estendeu a mão para o próximo que o ciclo se completou. Num hospital, uma mãe chorava ao lado do leito do filho, paralisado após um acidente. Os médicos tinham dito que não havia esperança. Mateus se ajoelhou, colocou a mão no ombro da mulher e sussurrou: Deus não desiste. Eu sei, porque ele não desistiu de mim. Semanas depois, aquele menino movimentou os dedos. Não foi instantâneo, não foi hollywoodiano, foi um milagre tecido na persistência, na fé que se recusa a soltar a mão de Deus mesmo quando o chão treme. Hoje, Mateus carrega consigo uma verdade que aprendeu na dor: os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam o coração. A cadeira de rodas que um dia o prendeu virou símbolo de algo maior, a prova de que Deus não nos tira do fogo, mas caminha conosco dentro dele. E às vezes, o assim em que tanto esperamos não é a cura imediata, mas a força para suportar a espera e a coragem para ser resposta de oração na vida de alguém. Se há uma lição que sua história grita é esta: Deus não mede milagres pelo tamanho do impossível, mas pela profundidade da nossa confiança. Mateus poderia ter amargurado o não dos médicos, mas escolheu acreditar no ainda não de Deus. E nesse intervalo entre a dor e a vitória, descobriu que a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a convicção de que Ele está no controle, mesmo quando não enxergamos. Agora, quando perguntam como ele superou, Mateus aponta para as cicatrizes não como marcas de derrota, mas como mapa de uma jornada onde cada lágrima foi semente. O milagre não foi só andar, diz, com os olhos brilhando. Foi aprender que, quando Deus cala, não é ausência. É preparação. E quando ele age, até o impossível se curva. E assim, entre passos que já foram sonho e uma vida que se tornou testemunho, Mateus segue correndo não mais para lugar algum, mas com aquele que faz dos tropeços degraus e das feridas portas. Porque no fim, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando entregamos a Ele até mesmo as ruínas.